Olá, gente! Sejam bem-vindos aqui no canal Caio Alemão. Agora, essa semana, retornaram os primeiros alunos para a escola, retornando com obrigação de máscaras em muitos estados. E, infelizmente, nós tivemos a esperança que algo mudasse, mas, infelizmente, o governo continua a exigir o uso de máscaras. E nesse momento eu me lembrei de um chefe de um jornal, do jornal Bild-Zeitung, que é bastante conhecido aqui dentro da Alemanha, que é um jornal que eu, na verdade, não dou muita credibilidade, mas nesse texto que ele leu, que ele apresentou há umas semanas atrás, eu fiquei surpreso com a sinceridade e nesse momento que agora as crianças estão começando a voltar para a escola, me lembrei desse texto e gostaria muito de apresentar para vocês, porque esse texto ainda vale tanto quanto, infelizmente, umas semanas atrás, e mostra que o nosso governo ainda não entendeu de que se trata. Escutam só. Milhões de crianças nesse país, pelas quais somos todos responsáveis, juntos como sociedade, gostaria de dizer o que nosso governo federal e a nossa chanceler ainda não ousaram dizer. Pedimos que nos perdoem. Pedimos seu perdão por 1 ano e meio de uma política que fez de você uma vítima. Vítimas de violência, negligência, isolamento, solidão emocional. Por uma política e uma cobertura da mídia que até hoje incute em você como veneno o sentimento de que você é um perigo mortal para a nossa sociedade. Você não está. Não deixe que ninguém lhe diga isso. Nós temos que protegê-lo, não você a nós. Quero deixar o mais claro possível o que foi feito a vocês, crianças, por um governo que nós, como pais, elegemos também e, sobretudo, para vocês, que obviamente não criticamos duramente o suficiente para fechar escolas e bloquear campos de futebol, nos envergonha como sociedade. Desde que a pandemia começou em março de 2020, 20 pessoas com menos de 20 anos morreram na Alemanha com Covid. Em 2020, 152 crianças menores de 14 anos foram mortas. 40 a mais do que no mesmo período em 2019. Elas representam o que as crianças passam até hoje nos espaços isolados e compartimentados do fechamento, em pequenas habitações sociais, mas também em casas espaçosas, onde o confinamento parece ter desencadeado violência, sem que os espaços de refúgio e proteção tenham sido abertos. As crianças mortas representam todas as crianças maltratadas, cujas contusões e excursões nenhum professor, nenhum treinador de futebol pôde ver e relatar. O que eles estão fazendo às crianças não parece valer a pena o esforço da chanceler Angela Merkel e dos ministros presidentes para enviar imediatamente os professores de volta às escolas. Imediatamente. Os suecos nunca fecharam as suas escolas. Eles cumpriram com sua responsabilidade para com as crianças. Nós não o fizemos. A ministra da Infância deixou o cargo mais cedo para se preparar para uma campanha eleitoral. Sem ser
perturbado por alegações de tese de doutorado. Franziska Giffey saiu sem sequer deixar um post com 2 sentenças sobre o que poderia ser feito melhor para as crianças. Não se pode expressar indiferença em relação ao confiado de uma forma mais cínica. Sempre houve pessoas suficientes que alertaram sobre tudo o que aconteceu com nossos filhos. Mas nada aconteceu. Havia uma cúpula Merkel para as crianças? Não. Em vez disso, foi perfurado em nossos filhos que eles matariam a avó se ousassem ser crianças, encontrar seus amigos. Nada disso jamais foi comprovado cientificamente por ninguém. Era apenas conveniente afirmar isso porque as crianças não repostam e não votam. Minha pergunta aos nossos políticos é: quem diz ao rosto de uma criança com pernas azuis, espancadas, que a educação é apenas um assunto para os estados e municípios? Os amigos me falam de seus filhos, adolescentes, que praticavam esporte 5 vezes por semana até a pandemia e agora não o fazem de forma alguma. Sua energia adolescente, raiva, desespero é despejada para dentro, em vez de uma bola em um chute a gol. Devemos finalmente perceber que estamos criando destroços mentais. Se o Estado tira os direitos de uma criança, então ele deve provar que está assim evitando um perigo concreto e imediato. Essa prova nunca foi fornecida. Foi substituída por slogans de propaganda sobre a criança como um condutor da pandemia. Aqueles que queriam contradizer não foram convidados para os painéis de especialistas do gabinete da chanceler. Nosso governo federal tem apenas algumas semanas ainda de mandato. Suplico-lhe que finalmente, dedique todo o seu tempo e energia restante às crianças e faça tudo o que puder para curar o que fez com os mais jovens e fracos. Nossos políticos deveriam preferir abrir escolas e ginásios em vez de cabines de campanha eleitoral. Caso contrário, eles deixarão uma bagunça de alma infantil diante de suas consciências e nos livros de história. Esse texto, como eu disse antes, vale como quando foi escrito ou apresentado há umas semanas atrás, ainda hoje. A situação continua a mesma. O apelido que foi feito não foi novamente escutado e a gente continua na mesma há mais de 1 ano e meio agora. Infelizmente, o grupo que mais sente, que mais sofreu, que mais vai levar tempo para, se é possível, se recuperar dos danos, são as crianças. As nossas crianças, todos nós temos filhos, netos, sobrinhos, e talvez a gente, como a sociedade, não olhou o suficiente e não exigiu o suficiente do governo para cuidar deles. Para, em vez de fechar, deixar aberto as escolas. O encontro no esporte.
essas falhas para recuperar vai ser muito difícil. Nós, provavelmente, no futuro próximo, nós vamos ver muita coisa acontecendo ainda com os nossos filhos. Um grande abraço e até no próximo vídeo.